pôr para gravar, a gente está começando o nosso encontro, fazendo primeiro uma etapa de conexão, a gente já estava meditando um pouquinho numa respiração, agora a gente vai meditar num protocolo mais livre de mente natural, sem contagem, sem articulações vitais, sem ideias estruturadas, só espaçando o pensamento entre o outro. A prática sugerida é ficar com o olho entreaberto, apontado para baixo, para nem projetar nada principalmente, nem se perder com algo externo. Sabe também isso? Se tiver alguns minutinhos assim. É, voltando da prática, se integrando com o processo, o estado que eu estava antes, agora está calibrado para o novo estado. Quem sou eu nesse momento e aqui agora? Como estamos? Muito bom. Vamos abrir os portais com a prece. Alguém sente de puxar? Hum. Eu posso puxar. É. Deixa eu só pegar ela aqui para. Kegley, puxar? Deixa eu fechar minha janela, gente. Só um minuto. Desde a casa leste da luz,
Que a sabedoria se abra em aurora sobre nós, para que vejamos as coisas com clareza. E Desde a casa norte da noite, que a sabedoria amadureça entre nós, para que conheçamos tudo desde dentro. Desde a casa oeste da transformação, que a sabedoria se transforme em ação correta, para que façamos o que tenha de ser feito. Desde a casa sul do sol eterno, que a ação correta nos dê a colheita, para que desfrutemos dos frutos do ser planetário. Desde a casa superior do paraíso, onde se reúne o povo das estrelas e os nossos antepassados, que suas bênçãos cheguem até nós agora. Desde a casa interior da Terra, onde o pulsar do coração de cristal do planeta nos abençoem com suas harmonias, para que a paz prevaleça na Terra. Desde a fonte central da galáxia, que está em todas as partes ao mesmo tempo, que tudo se reconheça como luz de amor mútuo. Ayum, um Runabiku, Nabucco, Eva Eva, Maia, Ema, Emerhou. Ai, Ayum, Runabiku, Eva Maia, Emarrou. Ayum, Runabiku, Eva Maia, Emarrou. Salve a harmonia da mente e da natureza. A cultura galáctica já está aqui. Ei, portais abertos. Estamos aí em Lime 13. Não, Lime 20. Lime 20 da Lua ressonante. Lua do meio do ano, né? Meio do anel. Estamos no terceiro epital, epital azul, epital da transformação. Na ordem cíclica é NS1.38.7.20. Isso quer dizer que a gente está dentro de ciclos e ciclos. O sétimo, a sétima lua do anel, terceiro epital, 20º dia da lua. O dia do ano mais 4. Não lembro nem a conta, como é que fazia. Alguém sabe a ordem do dia do anel? Que dia que é esse do anel todo? Eu faço um cálculo aqui também para gente. Estamos no dia 20, né, do guerreiro. Então é o 10º dos 16 dias, é o 14º. Falta mais 2. É o salão. Quer trazer o salão, irmão? Você que também pratica o telectonon. Salão do mago. eu não vou conseguir acessar o texto todo agora do Mago. Fique em paz, fique em paz. Posso trazer 14, Salão do Mago. A esperança é o brilho do sol em nosso coração. Intemporalidade. O direto para afirmação. Pelo meu contínuo poder consciente da intemporalidade do Mago, que a vitória libere a profecia do caminho das 13 luas como o reino do céu na terra. Que a paz prevaleça. Que a paz universal prevaleça. É, sim, é. Arrou. Bem-vinda, Thaís. Bem-vinda, KT. Bem-vinda, Nádia. E hoje é o Kim do Macaco Cristal Azul, dia de corte cristal. Estamos aqui em corte, nesse encontro.
Dedico-me com o fim de brincar, universalizando a ilusão, selo o processo da magia com o tom cristal da cooperação. Eu sou guiado pelo poder da abundância. É portal? Não, né? Deixa eu ver. Não. 3. Não. É um Boa portal noite, da Nand. Tribo Galáctica. Ah, Entra por por favor. mim, luz, amor. Arro. Psicrono 136, Guerreiro Rítmico Amarelo. Kim equivalente 109, Lua Harmônica Vermelha. Arro. Todos on? Vamos nessa? Começar a nossa conexão no lugar da troca que a gente faz aqui. Bom estar com vocês, viu? Tô vendo que a Thaís e a KT estão do lado, as duas mastigando, ó. Uma do lado da outra. É isso aí, Trupe. Bom estar com vocês, tá? Vamos lá, vou compartilhar aqui minha tela. Estamos no texto. Todos conseguem enxergar. Deixa eu ver se eu Peço consigo dar um zoom. peço licença à palavra. Nossas companheiras estão mastigando. Fala diretamente com a runa de hoje, Berkman, que é a frutificação que transforma a conduta da transcendência. Não, gratidão agora. Vamos ali então. Eu acredito. A gente leu essa página. É que eu li um pouco à frente, eu estou perdido entre o que nós lemos e o que a página leu. A gente leu da página. Eu acredito que a gente passou por essa, né? A gente falou da estética moral. Acredito que Hum, nós estamos no universo na página. Não, perdão. É, estudar, eu realmente não lembro mais. Estudar si, estudar o caminho, na é. página 107, não, bem depois. Eu não sei a página, mas eu tirei um print, é no tópico Inteligência dos Sentidos. Isso. Inteligência dos sentidos, tá bem. Perdão. É que eu acabei lendo para. Deu uma avançadinha, aí eu me confundi. Então vamos lá. Vou puxar aqui o início Página do cento e texto, dois. tá? Isso, página 102. No PDF, é visto como 121 no arquivo. Uma inteligência dos sentidos. Só dando uma recapitulada, né? O que que nós vimos então, já que a gente viu onde a gente começou, só para a gente ver. A gente falou do universo fenomênico, imaginal e moral. Estudamos bastante aquele gráfico, né? Ficamos até de brincar de trabalhar ele na nossa mente de alguma forma, artisticamente. Eu brinquei muito de estudar esse texto, meditei sobre ele, mas acabei não conseguindo fazer a arte também como eu gostaria, né? Eu acredito que no lugar, quem tem o livro impresso deve conseguir se debruçar melhor, né? Nos itens, mas foi, eu acho que o principal ali do que a gente trouxe, fora a ideia de que ele vai apresentar três modelos para a gente, né? O modelo de tríplice modelo do universo, para discriminar os modelos de realidade. Os modos de realidade é o tríplice modelo do universo, ou seja, esse tríplice modelo é um fator de discriminação dos modelos de realidade para que a gente consiga desprogramar as crenças e ao mesmo tempo observando as crenças dos outros, a gente entender que existem múltiplas realidades. E como tal, a verdade ela está muito mais condicionada, né, ou a nossa conexão ali com as três percepções, né? Citamos muito que isso parece até, em algumas das facetas desse gráfico, parece uma questão de conhecimento escolar, mas que na verdade é para além dessa estrutura escolar que a gente entende, é tudo aquilo que a gente, como conhecimento, né, como percepção, como a descoberta, inclusive, a consciência sobre esses temas, numa mente galáctica, como tal, entende-se como uma mente que expande e consegue se auto-observar nesses estados, né, num lugar de universo moral, ou seja, você se observa nesse lugar de universo moral,
com 4 elementos ali dentro, universo imaginal e o universo fenomênico em si. Esse é um modelo que foi apresentado até então, nós vamos ver ainda mais dois, tá? E dentro desse modelo, depois do discorrer sobre ele, né? A gente falou do reino moral, falamos da estética moral, ordem sincrônica, e a gente vai falando da inteligência dos sentidos agora. Por quê? Porque os sentidos são a porta de percepção do campo fenomênico, mas que está muito conectado ao campo imaginal, no sentido de como a gente projeta essa imagem do que a gente recebe sensorialmente. Então vamos lá. Inteligência dos sentidos. É a história cósmica, como disse antes, o centro do campo universal da inteligência. Este campo de inteligência é coextensivo com a mente omnidominante. O mundo fenomênico é um reflexo do campo de inteligência. A mente é o substrato absoluto do reino imaginal, que dá conta de tudo o que conhecemos do reino fenomênico. A inteligência é a capacidade da mente para organizar, e qualquer organização implica inteligência. Bom, vou dar já um comentário, né? Então, é a história cósmica, o centro do campo gravitacional, do campo universal da inteligência. É um dos sentidos que ele deu à história cósmica, é essa inteligência universal. Este campo de inteligência é coextensivo, ou seja, ele está junto, né, presente de forma paralela à mente que é omnidominante. O campo de inteligência está, né, extensivamente, coextensivamente, né, de forma paralela a essa extensão com a mente omnidominante, aquela que é tudo domina. O mundo fenomênico, ou seja, é como se fosse uma inteligência que vem doravante a gente estar com essa mente omnidominante, né? Entender, perceber, né? Essa mente omnidominante. O mundo fenomênico é um reflexo do campo de inteligência. Ou seja, um reflexo como espelho, um recorte, né, que se dá fenomenicamente num campo que tem mais do que só o universo fenomênico. A mente é o substrato absoluto do reino imaginal. Ou seja, é aquilo que sai de forma total desse reino imaginal. Esse reino imaginal existe, ele é permeado por várias imagens, várias conexões, a gente tem ali os detalhes, mas ele está dizendo aqui, né? O substrato da mente, ou seja, a mente é um algo que se desdobra desse reino imaginal. E a inteligência é a capacidade desta mente para organizar. Porque qualquer organização implica inteligência. Então, aqui os autores estão trazendo uma sedimentação para a gente entender essa questão dos sentidos. Porque se o campo fenomênico é um reflexo do campo de inteligência, e a mente é aquilo que sai desse reino imaginal, e essa mente dá conta de tudo que conhecemos do reino fenomênico, é essa inteligência também que guia um pouco esse processo, né? O que está por trás, o que está ostensivamente esse processo. Porque a inteligência implica em organização, né? Ou qualquer organização implica inteligência. Vamos lá, já fiquei muito tempo nesse parágrafo. Por se possuir inteligência, inclusive as formigas em suas câmeras subterrâneas também a possuem. Quando evoluímos a maiores níveis de capacidade autorreflexiva, ou seja, de autopercepção, a inteligência também é vista como um processo de propósito criativo mais alto, mais elevado, que pode criar imagens através de qualquer sistema sensorial que se utilize. Onde há inteligência, há propósito. O mundo da manifestação parece estar fora de nossos sentidos. Será que isso é realmente verdadeiro? Onde termina o reino fenomênico e aonde começa o do reino imaginal? Não se pode separar o campo de inteligência do reino imaginal, nem tampouco do campo do reino moral. Porém, o que é inteligência e onde está localizada? É a inteligência como a mente uma qualidade que permeia o cosmos? Quando pensamos em inteligência, usualmente a associamos com ser elegante e saber como fazer as coisas. A inteligência é elegância no sentido estético, né? Então tem uma elegância, a inteligência tem algo que está ali ordenado.
e sabe como fazer as coisas. O dicionário define inteligência como a habilidade para aprender feitos e habilidades e aplicá-los, especialmente quando essa habilidade é altamente desenvolvida. A forma em que estamos falando sobre a inteligência, primeiro que tudo, é um conhecimento avaliador, que nos permite fazer distinção entre percepções e experiências, de acordo a uma finalidade assumida ou propósito. Daí a inteligência estar afetada. Ah, daí a inteligência estar afetada a dar decisões, afeta no dar decisões, até o grau em que essas decisões ajudem, ulteriormente, em última instância, a alcançar uma meta ou um fim particular. Aqui é interessante porque é uma proposta de perceber a semântica e a epistemologia do termo de um ponto de vista bem pragmático, né? Então, assim, não está deixando de usar termos como objetivo, meta, né? Então, isso é legal também, porque muitas vezes eu sinto que a gente pode estar sempre, como a gente traz outras percepções, a gente tem que tomar cuidado para não ser uma fuga. Na verdade, é uma integração, né, de consciência. E eu percebo que esse texto ele tem esse fino trato de não falar só frases bacanas e absolutas que às vezes dão a entender também coisas limítrofes. Não, ele sempre expande e sempre abarca. Né? A história cósmica consegue sempre abarcar. A mente, e depois eu volto no gráfico, tá? A mente toma diferentes dados do reino fenomênico através dos sentidos e estruturas e os organiza em imagens e linguagem. Desde a mente cósmica universal, os diferentes fenômenos recebem diferentes nomes. O surgimento dos fenômenos sempre corresponde a qualquer ponto da estrutura e etapa de desenvolvimento dentro da história cósmica, ao qual esse fenômeno se refere. Vou ler de novo. O surgimento dos fenômenos sempre corresponde a qualquer ponto da estrutura e etapa do desenvolvimento dentro da consciência cósmica, ao qual esse fenômeno se refere. Isso se deve ao fato de que a história cósmica é uma descrição do processo criativo das etapas da criação, na qual se dá igual consideração a impulsos, estruturas imaginais e aos dados fenomênicos e a sua organização. Bem-vindo, Leonir. A partir do ponto de vista do feiticeiro, os sentidos sempre estariam despertos e se estaria plenamente em contato com tudo ao seu redor. Como se organiza o que se experimenta no reino fenomênico? Por que duas pessoas diferentes têm a mesma experiência, mas a experimentam de forma diferente uma da outra? Tem que se desenvolver a completa sensibilidade para tudo ao seu redor. Tudo o que se experimenta são dados mentais. Ao nível do absoluto, não há nada senão pura harmonia. Ao nível fundamental ou relativo, podemos perguntar: o que conhecemos é meramente uma função de nossas percepções sensoriais? E são essas percepções sensoriais de um humano a totalidade do que pode ser conhecido? É isto um ponto ilusório ou há algo mais? Eis o macaco questionando aí. Lembrando que na família do macaco também tem guerreiro, dragão e lançador. O que está oculto ou não manifesto? O que está oculto ou não manifesto existe em um mundo além das percepções humanas, que nós conhecemos como o reino imaginal. Conhecemos o reino imaginal através da inferência e do razoamento analógico. Ou seja, a gente percebe por se aqui, aqui, logo ali, pode ser, né? Ou razoamento analógico. Se isso, aquilo, aquilo, aquilo. Então a gente começa a projetar imagens. O mundo material foi muito criado assim, né? A gente pode, inclusive, falar que na Gênese do dragão, para a Gênese do macaco, foi como se fosse um salto quântico na forma de organizar. Por isso que na Gênese do macaco, que também lembremos, tudo isso é pré-história, né? A gente está falando também de um salto na linguagem, um salto na percepção, um salto do construto mental. E se a gente está questionando exatamente se a mente é um fator organizacional, essas questões que ele propõe agora é exatamente pensar que num tempo onde há uma evolução, por mais relativo que seja esse tempo, ele está abarcando o desenvolvimento dessa inteligência
universal, né? Enfim, vou voltar ao texto que aqui eu já estou trazendo palavras minhas, tá? Vamos voltar para cá. Por razoamento analógico, pode-se dizer que pensamos no conhecimento como a rã no fundo do poço, que olha para cima para ver o céu e pensa que é tudo o que há. Quando sai do poço, vê que as coisas são totalmente diferentes. Nossa consciência é como isso? No reino fenomênico, a capacidade para organizar está amplamente estruturada pelas percepções sensoriais. O universo inteiro, como conhecemos, está construído do que estes órgãos dos sentidos percebem. Isso constitui um modelo de realidade psicofísica. Lembra aí um termo utilizado que, se não me engano, dentro do estudo dos reinos aí, a gente vai ver também. Quando toda a entrada dos órgãos dos sentidos é organizada na mente, cria o universo imaginal. A entrada desde os diferentes órgãos dos sentidos acoplados com a nossa própria composição psicogenética, porque tem isso, né? Cada um tem um genoma. Então, se cada um já começa a perceber a partir do código básico psicogenético, mais o que se percebe, que também é, às vezes, diferente um do outro, desse reino que é psicofísico. E aí a gente cria o imaginário mental perceptível. Porque quando a gente está falando do reino imaginal, a gente está falando amplamente de tudo aquilo que nosfericamente Os seus poderes de posição e defesa ou de tijolo. Alô, alô, Perdão. imagina. Cria o imaginário mental perceptível. Então, assim, eu estou tentando criar uma diferenciação, né? O que seria a diferença disso do reino imaginal? Né? Ele está falando que a partir do que a entrada desde os diferentes órgãos sentidos acoplados à nossa própria composição psicogenética, cria o imaginário mental perceptível, que está dentro desse reino imaginal. Mas é aquilo que só que a gente consegue perceber, que tem muito mais. Estes são os aspectos importantes a se considerar na criação de uma mais profunda visão de realidade. E é importante entender como construímos uma imagem do mundo e como as imagens do mundo podem ser estereotipadas. Gente, aqui as explicações às vezes pode ficar confuso, mas assim, deixa sua mente navegar, né? Deixa ela auto-perceber como ela se cria, como ela vai construindo essas realidades. Dessa parte psicofísica sensorial, eu tô aqui, sentado na minha cama, o computador tá no meu colo, tem um calorzinho, eu tô falando com vocês através da tecnologia, eu ouço vocês, vejo vocês, tem a realidade que eu não tô vendo à minha volta, que eu tô focado em vocês, mas tá me alimentando de maneira colateral. Tudo isso aqui é o que a gente está falando, de como esses dados percebidos pelos sentidos vão criando um reino imaginal, né? E dentro desse reino imaginal tem só uma parte que eu percebo. E aí, nessa parte que eu percebo, muitas vezes, por ter uma retroalimentação imaginal, quantas vezes sou eu, a minha mente, que está falando que a coisa é, ou é o meu sentido que está apontando? Então, ele está questionando e está buscando dar uma boa mapeada para a gente do processo de construção dessas imagens, para que a gente veja que muitas vezes o nosso julgamento já vem com estereotipação, e nem numa percepção de dado puro. Aqui, novamente, vemos a dialética entre o conhecimento condicionado. Aí, acabou, antecipei. Conhecimento condicionado e atuais conjuntos de impressões. Ou seja, ele está falando que estou recebendo dados agora, mas como todo o meu construto ele já tem um conhecimento condicionado de impressões, eu posso estar sempre caindo na roda samsara, achando tudo igual. Ou vou expandindo a percepção autorreflexiva sobre os dados que eu recebo. Dentro do processamento de informação cerebral e sistêmico, desculpa, dentro do processamento de informação cerebral e sistema de armazenagem, há o que se denominam filtros biogenéticos. Ou seja, entre esses dois processos tem um filtro. Uma vez que um padrão perceptivo condicionado é estabelecido na mente, muitas impressões, então, serão recusadas ou filtradas. Essas impressões que são aceitas correrão através de filtros biogenéticos da mente conceitual, que está de acordo com uma percepção particular pré-concebida de realidade. As tais crenças, né? Até que esses filtros sejam desprogramados, purificados e transcendidos, é muito difícil dizer que seja real.
Essa descrição do sistema de processamento de informação sensorial define o mundo da relatividade. Neste mundo, tudo é relativo, porque as diferentes construções são nada mais que impressões subjetivas, ou distorções de miríades de ignorantes que constituem a biomassa humana. Então aqui a gente já está falando, né? Ele pulou de um termo e pulou para um outro mais, né, assintoso, digamos assim. Neste mundo, tudo é relativo. Isso os véus de Maia, né? Porque as diferentes construções são nada mais que impressões subjetivas, cada um com as suas, muitas vezes a gente criando ressonâncias dessas impressões subjetivas, ou, para além disso, e muito pior, né, distorções de miríades de ignorantes que constituem a biomassa humana. Ou seja, aqui já está falando do que coletivamente a gente cria dessas impressões subjetivas, né? Não à toa, né, gente? A gente está num mundo que muitas vezes tem uma beligerância que tem um lastro fenomênico, mas que é muito mais no reino simbólico que cria dissonâncias e faz com que, no reino imaginal, né, e cria conflitos como a gente vê nos dias de hoje. Poderíamos, deixa eu ver. Poderíamos então fazer a pergunta novamente. Pode algo ser conhecido, descrito ou definido objetivamente? As diferentes espécies têm suas percepções sensoriais, porém, entre elas mesmas, é a informação sensorial subjetiva ou objetiva? Será que na outra espécie é diferente? Quantas vezes a gente já navegou nisso, né? Como é perceber a realidade através do olhar de uma formiga, ou de uma aranha, ou do efeito nasal, apesar de não ter nariz, mas enfim, dessa questão do olfato de uma serpente. Como é que é a realidade para esses seres? Isso no reino próximo, que é o reino animal. Como é que é a realidade toda emaranhada, intrínseca, interligada do reino dos vegetais? Então, quando eu percebo que há outras formas de processamento dessa realidade, eu também começo a expandir a minha capacidade de entender que a minha realidade é um construto ilusório. Como tal, eu posso expandir cada vez mais, abarcando mais construtos ilusórios até perceber, para além da ilusão, aquilo que é mais absoluto, né? Vamos ver se o texto fala isso. A gente que está na célula do tempo do macaco, que tem lua, cachorro, macaco e humano, né? E aí, é engraçado, porque além dessa célula de processo, desde o cachorro até o mago, é o clã da verdade. Por que que no meio tem justamente a ilusão, né? Então, muito legal como a ilusão tem seu propósito. Vamos voltar aqui. Aí já passo o bastão também. Sabemos que, de modo geral, as pessoas podem ter a mesma percepção, tal como o pôr do sol, ou algo que se assemelha ao sol, um grande disco luminoso emergindo no horizonte oriental. Porém, o que os indivíduos fazem com essa percepção é altamente variado. Por que temos diferentes sentidos e órgãos dos sentidos? É possível conceber mais alta inteligência ou existência operando sem órgãos dos sentidos? Ou com órgãos sensoriais adicionais? Aqui, gente, ó, órgãos sensoriais adicionais. A gente abre lastro para outros seres, outras consciências estelares, os esporos dos sentidos, como são narrados nos Arcturianos, como extensões sensoriais da própria mãe galáxia. Toda vez que a gente vê o termo de mãe galáxia, tem muito a ver com esse prazer de se auto-perceber, né? Voltando. É, E aí é uma forma de, desculpa, isso que eu falei da mãe galáxia é uma forma de se auto-perceber, e todos nós como extensores sensoriais também dessa percepção de realidade do universo. A informação recebida através do nervo auditivo, por exemplo, é completamente diferente da informação recebida através do nervo óptico. Quantos sentidos se necessitam para unificar o mundo, perdão? Qual é a forma e padrão da criação? Qual é a forma padrão da criação? Mais um ponto aqui, né? O Gerson trouxe pra gente também os seus cristais, né? De quartzo. Nós temos cristais nos ouvidos, nos olhos, são transdutores de energia. Chega de uma maneira, transduz para outra. Um cristal Então, de apatita. apatita? Isso.
Essas transduções cristalinas, né, são processos já coextensivos de outros reinos. Só que a gente, como é um ser complexo, com vários reinos embutidos, né, nós conseguimos processar essa informação e dessa impressão de uma coisa só, um ser só, mas que já somos milhões, porque temos bactérias, várias células, milhões de células, e ao mesmo tempo estamos junto e misturado com todos os outros. Os elementos da criação são realmente projeções de pensamentos mentais criativas da mente divina. Quer dizer que são absolutamente perfeitas, precisas e reconhecíveis. Tudo que estamos fazendo está vindo puramente do reino imaginal divino. Devemos começar a examinar o processo do todo. Tudo o que existe está baseado em algum tipo de plano divino. Estamos trabalhando com os componentes desse plano divino, estamos descobrindo o mágico lugar do reflexo inicial. O mágico lugar do reflexo inicial. É a autopercepção, né? Perceber que somos isso. Houve sempre espaço vazio absoluto? Deus sempre existiu sem forma? O que ocorreu? Algo ocorreu e Deus projetou o plano e a forma? O que foi escrito primeiro no molde divino? Qual foi o primeiro pensamento? Foi um som? Um puro pensamento visual? Como foram experimentados os primeiros pensamentos? Essas perguntas poderiam ser profundamente contempladas em silêncio. É que eu posso continuar, se caso queira. Ética Pode, moral? pode, pode, pode sim. Eu vou só agora da gente dar uma olhada no gráfico que eu pulei, que eu acho que faz parte dessa parte aqui, né? Ó, percepções da realidade, do corpo inteiro do feiticeiro. Aplicação como religião universal, religare. Então, o religare interno primeiro, né? Um avatar é quem é consciente da presença e do poder do divino. Nascido dele ou descido dele, dela. Governando desde dentro sua vontade, vida e ação. Internamente, sente-se identificado com esta presença do divino poder. Aurobindo. E aqui na lateral esquerda. Unificação espiritual, né? Unificação espiritual final da raça humana. Esta é a recoleção original primária e universal da religião e a ressurreição. A história cósmica é para ser trazida unida pelo princípio de Ur. O que conhecemos é tão somente uma função de nossas percepções sensoriais? A pergunta que ele faz. São essas percepções do humano a totalidade do que pode ser conhecido? É este outro ponto ilusório ou ainda tem mais? O que está oculto ou não manifestado existe no mundo além dessas percepções e as conhecemos como o mundo imaginal. E aqui nós temos um desenho que tem o próprio desenho do Da Vinci, né? O homem vitruniano. Naquele desenho, né? Que é um desenho que faz a proporção áurea e a Fibonacci. Só que aqui ele está dividido já entre esses dois polos do Yin Yang, também remetendo aí como a gente vê a roda lá da lei do tempo, né? Quando começa a binaridade dentro dela. E para fora, né? Não tem o 13, não tem o 8, como tem na roda do Avatar, mas tem os 5 sentidos. Lembrando que esses 5 sentidos também são fatoriais da totalidade. Totalidade é o 20, né? Na simbologia do número. Então, o 5 é a forma multiplicada por essas 5 potências. O 20 é a totalidade. E aí, quando a gente vê a estrela de 5 pontas, a gente pode pensar aqui, família terrestre, né, que são 5. O símbolo da estrela também é utilizado para falar dessas vigílias de 5 famílias. E aí também é utilizado para falar dos 5 sentidos. Quando a gente fala do nosso corpo, muitos dos códigos são presentes na gente, né? Nós temos 4 membros, 3 partes, né? Cabeça, tronco e membros, mas nós temos 4 membros, e cada membro, 5 dedos. Só que se a gente considerar, esses 4 membros têm um membro extra, né? E lá no Sonda de Arcturus, nós somos chamados pelos arcturianos de pentáculos bissexuais.
Por quê? Porque temos dois sexos nessa genética, apesar de a gente estar buscando cada vez mais uma integração dessa visão, né? E um pansensorialidade dessa visão, e ao mesmo tempo esses 5 fatores de sentidos, que expande a totalidade. Então, o 5 é o fator mais um do 4. Forma, mais um, que é a inteligência ordenadora radial, e nós temos 5 sentidos expressando isso. O nosso corpo também conta isso. 4 membros, mas tem um quinto que é um apêndice, um fator mais um, que é a cabeça. Olha aqui os símbolos, né? Nariz, olho, ouvido, tato e olfato. Eu lembrei do ser da Perdão. aqui. É isso, irmão. Passar o bastão. Arruma. Ética moral. A forma mais simples de descrever a história cósmica é a involução espiritual na matéria e a evolução espiritual fora da matéria. Neste caso, o universo moral é a voz determinante, havendo progresso evolutivo ou não. E o progresso evolutivo é determinado por acontecimentos que estejam avançando em uma direção mais espiritual ou não. O progresso só tem significado em relação à inteligência evolutiva da alma, conforme mencionado anteriormente. A fim de que a alma seja universalizada, tem que se experimentar tudo. Senão, como poderemos dizer que algo seja mal? William Blake disse: a rota até o Palácio da Sabedoria está pavimentada com excessos. Isso significa que, se vamos experimentar a sabedoria, devemos experimentar todos os aspectos da vida. Se uma criança põe seu dedo perto de uma chama e dizemos a ela que não o faça, isso não lhe fará nenhum bem até que experimente a queimadura por si mesma. Essa simples imagem é o paradoxo do aprendizado do desenvolvimento espiritual, a moralidade e a imoralidade. Um sentido de propósito humano tem tudo a ver com a moralidade. Estamos começando a definir um número de categorias de universos de experiência, uma das quais é a estética, que está muito relacionada com a moral. Toda a natureza é uma obra de arte. Quando se chega ao comportamento humano, pode-se dizer: essa pessoa é realmente descuidada, ou essa pessoa é realmente organizada. Estes são julgamentos éticos de uma norma estética fundamental. Como é o entendimento de uma norma estética fundamental relacionada com uma norma estética ética fundamental? O bom, de acordo com o verdadeiro, só pode ser estético. Porém, primeiro tem que se conhecer o que é verdadeiro. Quando se perceber o que é verdadeiro e modelar o comportamento de acordo, o que é bom será entendido. E modelando-se apropriadamente e chegando a ser bom, de acordo com a verdade, então será estabelecida uma norma que só pode ser harmônica. A verdade é sempre harmônica, só sendo desarmônica para o ego. Porém, isso é devido ao fato de o ego ser desarmônico. De modo que se modela a vida na verdade, então se chegará a ser não apenas harmônico, mas também intrinsecamente estético, já que é uma norma harmônica a que cria o verdadeiro, o bom e o belo. Uma vez tendo alcançado uma norma harmônica interior, então se poderá elevar, educar e levantar as percepções de outras pessoas, de modo que elas lentamente desenvolvam uma percepção maior de beleza, harmonia e arte. Assim como a ética, essas percepções têm que ser cultivadas. Estas qualidades representam estágios de percepções humanas, sendo supraniveladas e refinadas dentro da experiência de realidade e do ser. Os meios simples, mais elegantes, sempre serão verdadeiros. Consequentemente, serão estéticos e morais. Isto é importante de entender, a fim de compreender tudo como uma ordem inteira. O reino estético também envolve as pessoas que criticam coisas, como a crítica de arte. Isso envolve juízos,
Estes poderiam parecer como pontos relativamente filosóficos ou finos, porém, são pontos que têm que ser considerados no real desenvolvimento da mente. O reino estético tem que ver com julgamentos de gosto. O que é bom? O que é bom gosto? O que é mau gosto? O que é belo? O que é feio? O gosto e a moralidade estão estreitamente relacionados, porque temos que tratar com moralidade em primeiro lugar. Isso nos leva às perguntas: por que estamos aqui? Quem somos? Qual foi o pecado original? Os seres humanos são a única espécie que tem um assunto de gosto. Um exemplo foi quando a capa do livro O Tempo e a Tecnosfera foi enviada pela primeira vez aos editores, por Votan, no ano da Semente Solar Amarela, 2002. A capa estampava as torres gêmeas sendo atacadas. Os editores acharam que a gravura das torres gêmeas era ofensiva ou de mau gosto e que não imprimiriam o livro a menos que a capa fosse alterada. Por quê? Quem pensava isso? O que está acontecendo aqui? É este um assunto não só de gosto moral, mas também de censura? O universo moral e o caminho da conduta. De acordo com o reino moral, estamos nesse planeta para nos comportar apropriadamente. O reino moral está caracterizado por um código de ética como não roubarás ou não mentirás, ou como os preceitos IRI, tais como o trabalho é a suprema alegria. Fundamentalmente, as maiores religiões e tradições espirituais do mundo reconhecem um nível comum de comportamento ético. Por exemplo, o que está codificado nos Dez Mandamentos ocorre de uma forma ou outra nos preceitos Vinaya dos budistas. E, similarmente, pode ser encontrado em inúmeras passagens do Alcorão. Virtualmente, todo sistema de crença espiritual tem uma raiz em um código de comportamento ético. Isso aponta uma espécie de sensibilidade universal moral, sem importar a tradição espiritual ou crença religiosa. Os códigos morais se desenvolvem por etapas. Algumas pessoas se comportam moralmente porque temem ser castigadas. Este é o mais baixo nível do universo moral, que produz pensamentos tais como: se eu não fizer o bem, serei castigado, então farei o bem. Ou se eu não fizer o bem, serei censurado por os meus semelhantes, então farei o bem. O nível mais baixo do universo moral é o comportamento por obrigação para evitar ser castigado ou censurado. Eu gostaria de dizer aqui que há também uma manipulação das religiões aqui, quando falam sobre o castigo. A gente vê muito nas mídias sociais comportamentos como: você vai para o inferno, você se prepara, se cuida porque você vai para o inferno. Você não pode ser homossexual, você vai para o inferno. Você não pode estar em relacionamento estável com alguém sem estar passado no papel, porque você vai para o inferno. Você não pode ter uma conduta bi ou poli, poligâmica, porque também você vai para o inferno. Mas nos códigos, né, da própria Bíblia diz que e entra uma contradição, né? Como a religião ela manipulou a informação para que as pessoas tivessem medos e fossem para essa camada mais baixa, né, da, da moral, né, do castigo. Quando Cristo morreu na cruz, ele morreu para que a humanidade fosse redimida no pecado. Logo, não haveria mais pecado. Há o pecado, mas o pecado pago em vida, não mais o pecado pago em outras vidas, porque Jesus Cristo morreu para que isso não mais acontecesse, ou seja, ninguém mais vai para o inferno. Se pensarmos nessa lógica, não existe mais inferno para a humanidade. Os pecados são pagos ainda em vida. Quando nós fazemos esse temor por um castigo eterno, é como se nós estivéssemos
deslegitimando a dor de Deus por ter perdido o seu único filho, Cristo, né? Para que pudesse redimir todo o pecado da humanidade. Então, mostra como as religiões também nos mantêm nesse lugar, né? Nesse nível mais baixo do universo moral, por simples vil interesse de controle de poder das massas. E a gente não consegue fazer um raciocínio lógico do que de fato aconteceu no sentido da coisa toda, da crucificação de Cristo, da ressurreição de uma humanidade vai ressuscitar, pois foi absolvida do pecado, enfim, original. É interessante, porque vem de encontro essa parte do livro com esse pensamento, que é um pensamento crítico em relação às religiões. E isso é um problema, porque tem muita gente frustrada com Deus por conta das religiões, não é? Tem muitas vezes, muitas pessoas simplesmente rejeitam qualquer imagem deidosa de Deus por conta das religiões, né? Enfim, continuando aqui. Irmão, perdão, vou ter que tomar um pouco a palavra também. Essa parte me encanta porque eu acho que isso aqui tem total a ver com o propósito desse livro. Diferente de outras obras da Lei do Tempo, quando eu falo obras, assim, obras completas, né? Tempo é Tecnosfera, etc. Deus é citado, mas ele não é o protagonista. Aqui, quando eu digo isso, claro que num ponto de vista relativista, porque num ponto de vista absoluto, sim, porque é sobre esse tipo de autorreflexo de relação consciencial para cada um de nós, para todos nós juntos, né? Deixa eu voltar aqui para vê-los também. E, e eu acho que isso tem tudo a ver com que eu acho que ele responde perguntas para quem já navegou bastante tempo nos questionamentos, mas não de forma é, ahn, esse texto da história cósmica, ele traciona a gente a se envolver nessa dinâmica consciencial, né? Nessa dinâmica de, sim, estamos numa crise existencialista, porque isso é o grande catapultador para um novo estado de consciência, que se enxerga com todas essas nuances, né, e polaridades. Então, quando a gente fala da religião, né, você traz esse ponto, né? Quando a gente fala no Telectonon, nós falamos das estruturas interplanetárias que dialogam com mitos, né? De um deus, por exemplo, quando a gente fala de Júpiter e Saturno, nós estamos falando de uma relação consciencial que se densificou no reino imaginal, né? Como as figuras patriarcais, deidades patriarcais, que tem uma força que tomam para si, né, a totalidade da coisa. Ou seja, toda a ideia de Deus Supremo muitas vezes é capturada por alguns chauvinismos, com algumas visões religiosas limítrofes, que tem sua autenticidade no que diz respeito à experiência, né? Eu acho que muitas pessoas religiosas têm estados de graça, de conexão, mas a palavra estruturada, a vivência, ou a falta de autorreflexão, porque se está tudo dado, tu não precisa pensar, só segue. Se pensar contra, tá errado. E isso eu acho que também né, fruto quando eu quero, dessa ignorância massificada que ele falou recente, né? Ou seja, até que ponto é a instituição que desce down uma forma de pensar, ou é uma forma ignorante massificada de relação que cocria a necessidade de ter esses avatares que ficam botando top-down ali e criam também uma figura pessoalista, né? Sejam os padres, sejam os pastores. Quanto mais pessoalista é hoje, mais poder ressonante ele tem para aquela frequência, tá ligado? Então, enfim, voltando, né, para também não cair no olhar do julgamento, mas sim um discernimento para a gente envolver, porque a gente, quando não gosta disso, é porque é esse fractal que nos atinge, né? A nossa dor, o nosso Cristo, a nossa pureza, né? Então, por que não tem esse olhar puro, né? Essa totalidade das religiões não tem esse olhar puro. Os textos muitas vezes dialogam desse lugar puro, mas muito se cristaliza nesse lugar da lei. Ou seja, quando a gente está falando de lugar moral, ele trouxe. Por que eu gosto muito desse texto, né? Eu estou gostando muito de ler com vocês. Então, aqui ele não está falando que está errado os 10 mandamentos.
né? Ele não é questão de certo e errado, ele está falando o que é bom referente à nossa construção frente a isso. E o que tá já meio que fadado a uma coisa que dali, desse mato, não sai mais cachorro, vamos, a alma tá evoluindo para uma outra percepção dessa mesma realidade, mas num qual é muito mais abrangente de si mesmo, não está apartando nada de si mesmo, né? As pessoas dentro do estado de conduta, uma coisa é um refinamento do seu próprio ser na conduta. Outra coisa é quando você aparta o seu ser na conduta porque é um castigo. Então, a gente cocria no estado de culpa, que tem muito na cristandade, não no Cristo, né? Na forma de agir, que, quiçá, é uma forma religiosa de conduta de rebanho, de autoconduta de rebanho. Falou, ó, nós temos de regras, eu preciso ter regra porque senão o mundo vai dar errado. Sim, regras precisam. Mas aí tá, vamos trazer isso cada vez mais para um lugar de auto-regras? Quais são as regras que me tornam sagrado para mim mesmo, na minha relação com a totalidade? Que inclui os outros seres. Mas não só sendo pela relação psicossocial que está, né, já travada ali, que pode ser expandida. Enfim, estou compartilhando do meu grid de experiências psicossensoriais e como as minhas imagens no meu reino imaginal, o que eu capto, e compartilhando com vocês nesse macaco cristal, porque eu senti que o que o Gerson trouxe criou um espelho assim do que me encanta nesse texto. Porque muitas vezes no meu processo pessoal eu neguei coisas para abarcar coisas que eu achava que estava apartando. E dentro disso, muitas vezes eu me defrontei com estados de religiosos que opa, pera lá, eu questionei, etc. E muitas vezes o questionamento me impulsionou. Ora, às vezes eu me esvaziei de uma forma e os questionamentos me esgotaram, sabe? Então, entre essas viagens espirituais que a gente tem. E aí eu fui criando meu novo sistema de crenças que eu compartilho, boa parte dele eu acredito com vocês, com a lei do tempo. Mas cada um teve uma experiência diferente de chegada, de conexão, e a gente se permite no outro, né? Então, quando você falou, veio assim o que me encanta nesse texto, assim, o que dá deflagrando em mim nesse agora, assim, sabe? Passou E é, bastante. e é interessante pensar que ele fala assim: se eu não fizer o bem, serei censurado pelos meus semelhantes. Quem o nosso, o Cristo seria o nosso semelhante, né? E aqui aponta mesmo para a falsa espiritualidade, a queda de Júpiter, né? Porque pensa o castigo como algo nocivo que me constrange, e não mais o motivo pela morte de Cristo, que foi pelo amor pela humanidade. Ou seja, o amor não me constrange, e sim o pecado, a ideia do castigo. O pecado enquanto eu ser castigado, né? Não mais o pecado por eu não me constranger com o amor universal em todas as coisas. Isso mostra essa inversão da falsa espiritualidade, né? Eu deixo de me constranger com amor e que existe em todas as coisas para me constranger apenas com o medo e a culpa. Enfim, esse texto é maravilhoso. As sociedades são construídas institucionalizando diferentes pontos de vista sobre moralidade através de regras, leis, etc. Por exemplo, o modo em que a sociedade americana institucionaliza a moralidade é através do sistema legislativo que cria leis. Quem infringir uma lei será considerado criminoso ou imoral, sendo então castigado. Isso está profundamente relacionado ao aspecto da livre vontade. Temos a livre vontade? Somos, como humanos, tão incapazes de ter bom comportamento que necessitamos ser direcionados? Este questionamento é um aspecto da inteligência crítica moral. Geralmente, o universo moral diz: este lado é bom e este lado é mau. Ou, no lado de lá estão os mentirosos e hipócritas. E no outro lado encontram-se as pessoas que seguem um código de ética. Aqueles que seguem um código de ética estão entre as pessoas que avançam por etapas, até chegar ao nível daqueles que são iluminados e que vivem na presença de Deus, que é o alcance do nível mais alto. Habitualmente encontramos na tradição que
Uma vez alcançado esse nível de êxito, tudo passa a ser permissível novamente. É assim porque se olha pelo prisma da ilusão. Quando se vê através da ilusão, compreende-se que a razão pela qual não se fazia certas coisas era porque havia temor, e que, para fazê-las, seria necessário estar certo sobre a verdadeira natureza da realidade. Porém, quando se vê a verdadeira natureza da realidade, compreende-se a unicidade com o todo, e compreende-se que evitar fazer algo por temor não é comportamento mais elevado. A maioria dos sistemas religiosos ou código de ética gira em torno do propósito de vida que, na maioria os casos, é salvar e cultivar a alma. O propósito de vida é seguir um código de ética e de comportamento virtuoso, de modo que se possa estar face a face com Deus. O propósito de vida é morrer sem máculas. Na maioria das tradições religiosas, há algum tipo de noção de outra vida, acompanhado por um código moral que diz algo assim: se viveres em conformidade com o plano do Criador, o bem continuará acontecendo, porém, se não, cairás em estado de desvio para o mal. A maioria das tradições religiosas está de acordo com esse pensamento, em que há algum tipo de estado natural. Porém, também se reconhece que há instintos que existem nesse estado natural, que atuam sobre o ser, podendo ocasionar distúrbios. O Alcorão diz que homem e mulher foram criados de acordo com o plano original e que Deus implanta o conhecimento dele em cada ser humano e em tudo que existe. Todos naturalmente sabem disso. Entretanto, já que nos desviamos da natureza, essa verdade está oculta para a maioria. O acobertamento institucionalizado da verdade fundamental, escrita em nossos corações, cria um perigoso entorno para os nossos instintos naturais. Tudo isso descreve o universo moral, de modo que a pergunta é: se o propósito de vida é salvar e cultivar a alma, qual é o melhor código de ética a seguir? Como é a melhor forma de se comportar em todas as situações? Algo que ajudará o ser humano a ser uma boa pessoa é parte do reino moral. Quando falamos do propósito da vida, também estamos nos dirigindo ao universo moral. Algumas pessoas dizem que a vida realmente não tem um propósito, mas simplesmente que estamos aqui. Isto pode ser usado como uma desculpa para não se fazer algo. Isto é niilismo moral. Por outro lado, existe a crença de, de que a vida tem um significado. E já que isto é assim, supõe-se que aqui estamos para cultivar e viver como pessoas boas. Por exemplo, podemos perguntar: uma criança nasce com moral ou é algo que deve ser ensinado? Tem a natureza sua moralidade? Opera o universo com um código moral? É a frequência do tempo 1320 um código moral autoexistente? O assunto da moralidade só surge nos humanos porque os humanos têm capacidade de se desviar do plano divino? Esses assuntos a se considerar quando se defina ou descreva um universo moral. A maioria das tradições disse que o humano nasce débil e é-lhe dado um código de ética e então avança por etapas. O Sagrado Alcorão, Sura 84, 2.19, diz: te moverás de etapa em etapa. O Bhagavad Gita diz: gradualmente, passo a passo, chegará a estar situado em transe, por meio da inteligência sustentada pela convicção. 2.25. Ou no caminho budista, o Bodhisattva ascende por 10 etapas. O Bumis, uma vez que o ser humano estabelece um código de ética, então pode desenvolver os mais profundos níveis de intuição. As tradições budistas dizem que para chegar a ser uma monja ou um monge,
Deve-se estudar por anos e anos, viver uma vida monástica, e assim se poderá salvar a alma, isto é, alcançar a iluminação. Tem ser a ordem monástica na religião cristã também, porém, é essa a melhor forma de fazê-lo? É essa a melhor coisa para o todo? Não chegaríamos todos a ser, então, um monge ou uma monja? Nas sociedades originais indígenas, há muito mais que uma integração do universo moral ou processo de vida. Ao invés de dizer que temos que nos alijar, mortificar a carne e chegar a uma asceta, essas tradições prescrevem jejum e a busca de visão solitária, o que está de acordo com o ensinamento fundamental do Islã. O assunto da disciplina também entra em jogo no universo moral. O cultivo da alma e do ser, disciplina. O cultivo da alma e do ser é disciplina. Estudar a si é estudar o caminho. Estudar o caminho é também estudar a si. Estudar a si é esquecer de si. Esquecer de si é ser iluminado por todas as coisas. Ser iluminado por todas as coisas é remover a barreira entre si e o outro. Dogen. O estudo do ser parece descrever um programa geral de como os mestres espirituais atuam no avanço da alma. Se queres conhecer a forma ou propósito da vida, então estude a si mesmo. Se te estudar completamente, então te esquecerás de ti mesmo. Esta é a razão de ser que está inquirindo não ter uma existência. Senão seria o ego, seria esquecido por completo. Realmente, não há distinção entre o mundo e nós mesmos. Para resumir, por não se estar ainda tão familiarizado com o tríplice modelo do universo, estamos levando o mundo imaginal ao mundo feminômico em diferentes etapas, de modo que se possa começar a praticar de imediato. A primeira etapa é tomar consciência da atual experiência. Espere pelo momento. Qual é a experiência no momento? Quais as sensações sentidas? Que tipo de pensamento está tendo? Em que momento a sensação ou percepção externa passa a ser uma ideia ou uma imagem interna, ao parecer ter vida em si mesma? Em seguida, considere qual é a diferença entre o chamado mundo fenomênico externo e o que está acontecendo na imaginação. Depois destas completas observações, pode-se começar a explorar mais sistematicamente os diferentes reinos que constituem o universo imaginal. Esta é uma grande e gloriosa tarefa. É uma grande responsabilidade limpar as antigas e relevantes formas de pensamento e substituí-las pela nova ordem cósmica. Relembra que a história cósmica é uma função do Supremo Ser, é um reflexo do cosmos. Compreendendo todas essas etapas de desenvolvimento, cria-se um caminho para uma nova etapa evolutiva. Há certamente mais na realidade do que concentra a visão, há certamente mais na realidade do que encontra a visão, e mais do que se encontram os sentidos. A história cósmica, inevitavelmente, está disponível para os sentidos e também está envolvida no entendimento das limitações relativas do conhecimento sensorial, de acordo com o tempo, a cultura, a linguagem, etc. Todas essas condições afetam o que conhecemos. Podemos realmente obter o estado de conhecimento objetivo? Este é o assunto que o enigmático mestre sufi armênico Gurdjieff examinou em detalhe. Tudo retorna novamente à pergunta: o que é a busca budista? O que é a busca da iluminação? Temos que chegar ao ponto de estar além dos reflexos condicionados da mente, de modo que possamos experimentar a realidade diretamente. Quando temos a experiência direta da realidade, parece que nós
removemos do mundo. Como no livro de Hermann Hesse, The Glass Bead Game, o jogo das contas de vidro, nessa novela futurista, Hesse descreve uma sociedade utópica, na qual há uma classe de pessoas da elite cuja a vida inteira está dedicada a criar um sistema massivo de correspondência simbólica. O jogo das contas de vidro. O jogo das contas de vidro integra diferentes formas de conhecimento sensorial, isto é, música, pintura, etc. No entanto, o fato é que a busca do jogo das contas de vidro seja tão absorvente que pareça negar a vida. E a realidade, tal qual é, crescentemente removido. Se quisermos estudar algo de forma pura, precisamos removermos-nos dele por um período de tempo. Como podemos integrar o estudo do ser com o estudo do mundo fenomênico? Não. Eu vou refazer. Se quisermos estudar algo de forma pura, precisamos remover-nos dele por um período de tempo. Como podemos integrar o estudo do ser com o estudo do mundo fenomênico? Entre o estudo do mundo fenomênico e o estudo do mundo imaginal está o estudo do ser. O reino imaginal é construído por ideias e imagens, enquanto o reino fenomênico são os dados primários, e logo, em algum lugar entre os dois reinos, está o estudo do ser. Esses pontos são importantes, embora sutis. O estudo do ser é um reflexo do universo moral. Do ponto de vista da história cósmica e da lei do tempo, não se pode ter uma genuína descrição do universo sem consideração, primeiro, de que tudo, da natureza da mente e de como se conhece a mente. Dessa consideração, podemos, então, voltar à relação de conhecer a mente, de conhecer o universo. O mundo fenomênico externo. Se quiseres conhecer-te a ti mesmo, então procures fora de ti. Parece que muitas das aproximações orientais dizem: se te conheces a ti mesmo, que é tudo, não necessitarás conhecer nada mais. Entretanto, a natureza do ser humano é curiosa sobre o seu invólucro externo. O estudo do ser solitário pode chegar a ser muito autoenvolvido e autoabsorvido. Então, enquanto que o estudo da natureza separada do estudo da mente pode realmente chegar a ser sem sentido. Este é o porquê este é o porquê é importante recordar sempre e considerar Deus. A história cósmica é uma síntese e um equilíbrio mais elevados que incorporam os estudos internalizantes do ser, representados pelas tradições, particularmente o budismo. Contudo, deverá haver um equilíbrio entre o estudo do ser e o estudo do outro, que é o mundo e que parece como fora do ser. A história cósmica abraça essas duas polaridades e busca uma síntese de conhecimento do ser e do outro, de modo que se estará fugindo da mente. É importante ver como as coisas fora de lá afetam a mente. Pense nisso. O que está promovendo a sociedade de hoje, ou o mundo de fora? Realmente está promovendo o instinto natural sublimado. Em outras palavras, os valores encontrados ao nível da massa popular não são nada além do instinto glorificado como esporte, a glorificação da agressão ou publicidade, anúncios, a glorificação da luxúria como jogo, a glorificação da cobiça e como indústria do entretenimento, a glorificação da agressão, da luxúria, da cobiça para a maioria das pessoas. Sem mencionar os cigarros, as drogas, o álcool, a glorificação da intoxicação e fuga.
De modo que temos o círculo vicioso de uma espiritualidade absolutamente submersa, representando mais e mais a degradação e violência. O mundo dominante representa o barbarismo institucionalizado, porque promove os instintos naturais sem um contexto moral. A confusão moral massiva, porém, temos a capacidade de nos elevarmos sobre os estados instintivos inferiores. O barbarismo planetário é promovido pela inevitável influência da televisão global, podendo ver-se algo onde se quiser. Como mencionamos em capítulos anteriores, este é o mundo do híbrido humano, vivendo na confusão moral. Este é um ponto a ser debatido para se discutir se necessitamos. Este é um ponto a ser debatido para se discutir se necessitamos de leis ou não para ver como podemos criar mapas morais que estejam de acordo com os princípios da história cósmica. Mapas morais que levem o ser humano a uma condição de apreço desse mundo e de Deus. A roda da vida, na tradição budista, é um exemplo de um mapa moral do universo porque mostra diferentes reinos: animal, inferno, fantasma da fome, humano, Deus zeloso, reino de Deus. O ponto do mapa do universo moral da roda da vida é para mostrar a relação do mundo humano de acordo com os outros 5 reinos. Na percepção budista, isso é conhecido como uma roda, porque tudo sempre está mudando. E um humano pode avançar a um reino divino ou retornar a ser um espectro faminto do reino animal. Entretanto, é somente no reino humano que existe a oportunidade para despertar verdadeiro e a possibilidade de chegar a ser iluminado. O propósito da vida humana é o desenvolvimento espiritual, porém a sociedade não promove isso. O reino humano nos oferece a oportunidade para transcender. O estado moral do ser trata de cuidar da limpeza do mundo fenomênico. O estado espiritual do ser é a elevação do reino fenomênico e dos valores que realçam o reino imaginal. Isso é crítico porque estamos na era do relativismo moral e da democratização que pretende ser igualitária, porém realmente promove a anterior desespiritualização dos valores, o que perpetua a confusão moral. O mundo islâmico forma a única ideologia coerente, que está em oposição à sociedade do mundo dominante. Possui, porém, o Golfo Pérsico, a Arábia Saudita, de domínio petrolífero, que integra o mundo materialista. Mas o ponto é que, no mundo islâmico tradicional, não há separação entre igreja e Estado. No mundo islâmico, o ser espiritual é o valor mais elevado. Embora todos os códigos espirituais de comportamento ético sejam baseados no ciclo histórico ou no velho tempo, é um feito atemporal que, na real posição moral, deve se tornar. É um feito atemporal que uma real posição moral deve ser tomada, levando em conta a existência de uma autoridade absoluta que governa todos os assuntos. A verdade suprema é o absoluto. Deus não é anódino. Uma árvore cresce na forma e em seu crescimento não é indecisa. A manutenção da realidade absoluta é uma prerrogativa de Deus e não do homem. A sociedade tem sido tão deformada que as pessoas podem realmente pensar que cães de pelo rosado e de 3 patas sejam lindos. Atualmente, há todas as espécies de desvios genéticos ou de outros tipos que foi iniciada por Iblis, como a história humana. Os humanos defendem o desvio. A evolução espiritual do ser humano necessita ser promovida. A glorificação dos instintos naturais estão as espessas da imaginação moral.
Arro, O reino. irmão, só um minutinho, acho que tem, mano, é muita informação. É, É eu muita me emocionei aqui, informação. eu perdi um pouco a cognição, gente. Não, Eu faço fica, invocação. fica tranquilo, respira. Só não quis parar antes porque eu falei, não, se ele tocou, deixa ele. A gente sentiu sua Falar uma emoção coisinha também. rapidinha, só Oi? agradecer. Agradecer o vento elétrico, gente. Eu fui olhar aqui, vento elétrico dessa onda. Eu achei incrível ele falando. Adorei sua dicção, o jeito que você lê pausadamente, porque esse texto é tão denso, é difícil de entender. Quando o nosso dragão fala, ele fala muito rápido. Desculpa, dragão, mas é difícil acompanhar você. O dragão solar, ele vai embora. Aí o vento elétrico ele foi pausado. Então, assim, foi muito, muito bom, muito legal escutar sua leitura. Só quero agradecer sua presença aqui. E outra coisa que eu percebi foi a palavra iluminação. Apareceu várias vezes a palavra iluminação, iluminação espiritual e autoconhecimento. Aí, você falando dos monges, monge budista e tal, eu já aí me veio a Madre Teresa, que não é budista e nem monge, né? Não foi, né? Mas assim, começou a falar sobre religião, eu só pensava na Madre Teresa de Calcutá. Aí eu fui olhar o Kim dela, porque eu não lembrava. Vocês sabem o Kim da Madre Teresa? É o propósito dessa onda, gente. Olha Sol aí, magnético. sou magnético. E eu só ficava pensando nela. Falou, gente, porque ela é um modelo, né? Porque ela não ficou assim enclausurada. Ela não ficava ali só rezando e só ir procurando aquela. Não, ela realmente acolheu, né? Ela acolheu, ela abraçava e ela toda aquela pobreza, toda aquela e ela assim foi um modelo para mim assim espiritual é o máximo. Eu achei interessante isso, só queria compartilhar isso. Não tem tanto a ver com o texto, tem porque está falando sobre religião e sobre, né? Essa coisa do monastério e bababá. E eu falei, pô, só o magnético, né? O propósito dessa onda. Arro, assim falei com muito amor. Arro. Eu tive um momento que eu fiquei muito emocionado e eu tive que fazer muita força para segurar as lágrimas. Daí eu perdi o barco, já Volta. foi, só me lancei. O Labirinto de Maia nos envolve demais, né? E ele sublime, de uma forma tão sublime, ele foi dissecando a nossa realidade e o fogo universal foi queimando tudo que é falso, ficando só o incorruptível, só o cerne. E queimar tudo, né? E a gente faz com que a gente se emocione, né? Porque a gente percebe que tudo está, está incinerado. É o que a gente está vivendo, né? Eu fico meio. é, Quando que foi escrito essa história cósmica? Você tem ideia, Flávio? Foi Quando de 2000 a 2011. Aí o último foi para 2012, acho que foi isso. nesse Mas eu período? sei que foi depois dos anos 2000, que é como se, depois que ele foi escrito, é como se essa etapa do movimento da lei do tempo é a Nosfera 2. É o projeto de. Tá, a gente falou sobre todas essas coisas emergentes para o final do ciclo. O que é o legado transformativo desse lugar? E aí foi vindo o Sincronotron e a história cósmica. E agora no final que ele estava falando, tirando esse ponto também que a Thaís falou, e ele também, né, da comoção, nossa, tipo assim, antes de vir aqui fazer história, aí tava vendo um texto do Selena, sabe? E eles falando da questão do homem, um pouco baseado no que a gente está vivendo agora, né? Dessa coisa de ser bom, de não ser. É que agora eu não consegui traduzir, mas eles foram muito pontual, assim, né? Do que é a pessoa ser humana, ser boa e não ser boa. E pontuando no sentido de
filosofia mesmo, né? Que é o que eles fazem. Que se o homem não tiver a condição humana boa, ele simplesmente não tem razão de ser, que é mais ou menos o que a gente está refletindo na sociedade, que a condição é boa, porque senão ele se vê sozinho. É aí onde entra a condição humana, né? Tipo assim, vai chegar um momento que se ele não for bom, o que ele capta na sua mente, né, o que ele leva consigo, tipo, ele estava falando das pessoas que são materiais. Quem é muito material, no leito de morte, né? E para cumprir o papel da morte, porque não tem o sentido da morte, porque ele está totalmente arraigado na materialidade, né? Então ele não faz. Me lembrou muito o Laçador do que ele foi falando e nessa transição. Então, por isso que as pessoas materialistas, ele falou, têm uma dificuldade de morrer por causa dessa questão dura de não aceitar, né? A visão dele mesmo. Enquanto que se você, por exemplo, for as pessoas que não são materialistas, aí depois o materialista e o não materialista. Então, todos os que não seriam já têm mais facilidade porque já cultua isso durante ao longo da vida e principalmente cumprindo etapas como pessoa, como ser humano, e que depois a própria mente retorna para ele como se ele tivesse cumprido a sua missão e feito aquilo que é da natureza humana, né? E aí eu questionei só de quando foi escrito, porque hoje a sociedade que a gente vive, uma sociedade individualista, está um pouco fora, né? Dois pontos que veio para mim: a dissolução da família, né? Não de solução, mas, por exemplo, quem cria mais o vínculo da família é a religião, principalmente a católica, né? Que tem uma formação maior. Aí que você vive uma sociedade hoje mais assim, menos família, menos construção e mais voltada para si, então você também tem uma construção diferente. E isso é uma coisa que eu penso muito nisso. O passo do que a gente está indo, da própria condição humana, né? Como a gente está indo, se é voltado somente para si, e, né? Não é que nem seja ruim nem bom, mas é diferente, né? É diferente e isso é um passo diferente que você também vai dar na vida, né? E então bateu muito agora no final, essas duas coisas, sabe? E porque assim, fala muito do humano, então aí me toca, né? A parte que me toca eu fico vendo assim, né? Então, na rua aí. Gente, esse texto é muito profundo. É muito difícil de sustentar por parágrafos e parágrafos para atender a totalidade. Parece que você é arremessado às vezes. Se a gente permitir somente que a finitude de, às vezes, alguns programas que rodam na nossa cabeça observar um parágrafo, a gente pode criar uma imagem equivocada. Aí, do nada, se ler o outro parágrafo, ele gera uma outra imagem. Então, quando você vai dissolvendo as imagens, você vai sentindo essa verdade, né? É muito doido. E eu gosto muito como ele brinca com essas polaridades, né? Então, é citado textos sagrados de forma a entendê-los como uma jornada de autoconhecimento do ser, e não como estrutura de regras que te afasta da busca de se perceber. A tua disciplina moral vai ser o encontro de reconhecer o seu ser, né? Num culto ao seu ser que é além do ego, porque o seu ser abarca a totalidade de todos. E nessa polaridade, a lei do tempo se permite ser por um outro prisma que é para além desse paradigma religioso, que quando fala do belo, muitas vezes cocria aquilo que é antagônico e se estrutura e se fixa, né? E permite que há dissonâncias, permite que cristalize-se em regras, permite que se cristalize e tal. Por outro lado, quando a gente sente as palavras de um lugar de que fazem com que a nossa percepção de alma evolua dentro do nosso próprio diálogo interno, ela fala, então, as verdadeiras perguntas vão estar entendendo como é o estudo de si e como é o estudo com o outro. Porque no estudo do outro vai envolver um relativo, mas para além do que eu auto-percebo, para além das imagens que eu crio nessa relação com o outro. Porque quando eu crio essas imagens, elas vão estar sempre retroalimentando a minha relação daquilo. Então, é uma relação do individualismo, é uma relação de como eu tiro vantagem na relação, enfim. Quando você está num outro lugar de abarcar o outro como parte de si mesmo, né? Ou quando você vai expandindo a sua consciência, que ainda está enraizada nesse indivíduozinho, mas ele vai abarcando o todo,
Aí assim, ele é um texto, acho que a complexidade desse texto vai porque ele, a cada parágrafo, parece um pinball, ele te joga para um questionamento. E aí ele vai tecendo em várias dos grandes questões existenciais para dizer como nesse véu de imagem a gente às vezes cristaliza através das religiões o contrário do que a gente se propõe, e quando a gente vai num caminho da interiorização, né, ele relata aqui uma parte que me pega, assim, na minha imagem estética, né? Várias vezes, na verdade, vários, não só vários, tapa na cara. Mas, por exemplo, quando ele fala do Alcorão aqui, eu faço um esforço de compreensão do outro no Alcorão. Eu acho muito belo tudo que eu estudei com a lei do tempo. Mas eu sempre me mexe muito com vários sistemas de crença que estão ainda interiorizados, quando ele fala assim, por exemplo, né, o mundo islâmico, é, vê, foi bastante coisa. Uhum. Tá. Ele falava assim que a única das religiões que contesta essa massificação seria o Islã. E aí, para além do que a nossa mente relativa pode, né, ficar nessa inquietude, ou não, pode abraçar isso, é muito legal quando a gente vê nas biorregiões do macaco e do dragão, né, a biorregião do dragão qualquer. O A berço, Índia, a Índia, Golfo, Mesopotâmia. o leste do Egito, China. Então, assim, a gente está falando do berço de todas as grandes civilizações que trouxeram linhagens, e não só elas, porque essas são aquelas que abarcaram uma totalidade por muito tempo. Muitas outras tribos foram dizimadas e absorvidas e etc. Mas essas, elas se fincaram numa ressonância histórica, mas para além dessa ressonância histórica, também de tradições espirituais se mantiveram e se também transcenderam fronteiras, né? E aí, o que que é que converge nelas, né? Ele fala disso, né? Do budismo, o que que converge, né? Essa busca da iluminação. E aí ele questiona tudo aquilo que se cristaliza como regra, como medo, né? E tudo aquilo que a gente vê com o olhar do que é o mundo de fora. Só que depois ele sela depois de novo falando, tudo bem, mas esse estudo do ser não pode também de abarcar uma ou ter uma outra contraparte, que é estudo do elo do outro, porque todas as relações de imagem, né, de projeção do fora, tem a ver com, tá, eu também não posso ser individualista nessa minha relação, né? Eu me expandir no abarcar do todo que a gente consegue ter essa expansão da alma. Então, quando ele falou assim que o mundo islâmico é o único mundo tal, pô, me pegou. Assim, falei, putz, calma aí, né? Muito louco isso. O Tempo e a Tecnosfera fala do 11 de setembro como uma materialização dessa polaridade entre o mundo que é continuamente deflagrado, o mundo imperialista, do capital, a visão ocidental de mundo, o 1260, tudo isso que a gente pode colocar como julgamento numa auto-reflexão, falar, cara, pera lá, esse mundo material tá muito doido. E as imagens desse mundo material, tal, e o cinema, a televisão, ele falou também tudo isso. Isso tudo tá onde? Nas biorregião do macaco. Antípoda da biorregião do dragão, onde se deflagrou no elo histórico essas ramificações, né? E de lá para cá, aqueles que continuam ali, naquela biorregião, depois de muito deflagrar, ou seja, eles encaram aqueles que foram tocados pela bênção do divino, ou aqueles que ainda se perpetuam nessa ideia, ou na verdade a falsa espiritualidade, como aqueles que na verdade não acreditam de fato nessa deidade, porque não cocriam o reino dos céus. Isso é muito louco, porque o reino dos céus, ou essa visão do divino, quando a gente vê em instituições como religiosas, isso é muito doido. Quando a gente já vê menos institucionalizado, mais tribal, mais comunitário, isso já vai de uma outra forma, né? Então, enfim,
Eu acredito que aqui o Argolis traz muito como as glorificações massificadas estão só dialogando com o nosso baixo ser, né? Ou elas glorificam esse baixo ser, que se torna uma prisão mental e sensorial da realidade. E quando a gente, então a gente percebe cada vez mais que é o estudo de si mesmo para não estar tão engatilhado, programado ou aprisionado por essa relação com o outro, ou por essa imagem do que é a relação com o outro. Porque também, se tudo isso é baseado em sistemas de crenças coletivos, retroalimentados, nosféricos inconscientes, isso está em nós também, né? Isso chega até nós. E como a gente, ao estudar a si mesmo, a gente toma posse do nosso próprio reino, onde a gente organiza essa informação, onde a gente dialoga com uma profundidade dentro de si, para que isso não afete tanto, mas que a gente semeie dentro dessas relações com o outro. Esse reino interior que a gente está tão bem cultivando dentro de si, a gente possa também deixar algumas mudas nas outras relações e aprender e receber mudas e trocar e expandir essa relação. Porque a gente sabe que também é fácil na relação com o outro da gente cair em armadilhas do nosso ser, né? Criando identidade com coisas que não necessariamente nos fazem bem, mas que se parecem com zonas de segurança. Então, cara, o texto é muita coisa. É muita coisa. Ele dá duas etapas para nos auxiliar, para nos melhores familiarizarmos, né, com o tríplice modelo do universo, que é vir para o momento, né, esperar pelo momento, que é estar no agora, né, fugir da euforia, eu fora de mim, né, euforia, e vir para um momento onde eu posso me questionar quais são as sensações que eu tenho, quais são os pensamentos, a percepção é, daquilo que eu quero transmitir, e depois qual é a diferença, né, dos fenômenos externos a mim, né, e o que está acontecendo na imaginação em relação aos fenômenos externos a mim. Então é bem interessante aqui na página, né, 127, creio. E interessante você falar da gênese do dragão e do macaco, pois a gente pode também perceber, sentir o peso kármico que tem a biorregião do dragão e o peso dármico que tem a biorregião do macaco, né? Como uma respiração, uma expiração do sol, né? E aí mostra também onde nós estamos agora, acessando o conhecimento que tem uma base histórica maia, uma raiz tolteca, que é oriunda dessa região do macaco, ou seja, é uma base dármica, traz uma resposta a uma Aos a anseios. uma uma bagagem passado que houve no passado, muito não moral, mas é como aquele jogo dos planetas, né? Tipo Urano, Terra, vento humano, enfim, e o dragão macaco. E como a lei do tempo, ela tem esse DNA de ser uma resposta dármica, né? Que é interessante dizer isso também, que nos coloca também novamente no centro de nós mesmos, né? O que estamos fazendo aqui, o que queremos aqui, né? E muito harmônico tudo, né? E eu não sei, né? Eu queria aproveitar até falar assim de vocês, por exemplo, que nem a gente aqui no Brasil, né? Aí tem sempre aquela máxima, que o pessoal fala aquela frase, né? Que Deus é brasileiro, né? Que a gente ouve falar. E hoje mesmo na feira, eu teve dois momentos que me chamou a atenção. Pessoas assim, acho que eram africanos, que não falavam direito, né? E nas barracas, assim, tentando comprar as coisas, tal. Aí só consegui identificar também por causa das roupas, né? Que eles estavam bem assim com as roupas, parecendo africano e ao mesmo tempo da religião muçulmana, né? Tem uma parte deles que são também, né? E, e aí você via assim com a criança, né, tal.
Quer dizer, a gente aqui, então, o humano que é situado aqui, né, no Brasil. A região do humano é aqui. E isso tudo que a gente está vivendo agora, então, quer dizer, continua o Brasil sempre, né, as fronteiras abertas, portas, e trazendo, né, trazendo, recebendo, ficando, né. Eu quero dizer assim, nós estamos migrando a roda, né, a roda dos países. A gente está com portas abertas para todos os lados, todo mundo está migrando o tempo todo, né, girando. Mas acolher, quem está acolhendo, né? Essa semana mesmo eu conversei com um menino, um vizinho meu, jovem pra caramba, né? Que é brasileiro, está lá em Portugal e sofrendo super, assim, problema com preconceito, né? E está deprimido, deprimido, querendo ir embora, mas não consegue e tal. Então a gente estava falando sobre isso, né? E dois problemas ali que eu vi. Então eu falo, o jovem que sem oportunidade aqui, que sai para busca, né? E ele foi porque sofreu uma violência aqui de roubo, assalto, levaram tudo que ele tinha, e tal. Aí ele foi como válvula de escape. E lá sofrendo problema e querendo voltar. Só para conceituar assim, no sentido de quem é que acolhe de verdade, né? Quem é que está recebendo, né? Esses povos e tudo isso que vem junto, né? Todas essas dores, toda essa dificuldade de não ter terra, né? Não ter terra, não ter casa, não ter nada, né? É, é como bateu aqui. Deus é brasileiro, Nádia, porque ele é humano amarelo. Ok? Deus é brasileiro porque o Deus é humano amarelo. O humano amarelo é um esboço criado por Deus. Deus visita os humanos É, amarelos com lápis e borracha. Automaticamente é a imagem e semelhança direta de Deus, né? É interessante pensar isso. Então é um papel dármico brasileiro. Ser esse uhum. evangelizador do mundo, não um evangelizador no sentido cristão, né? Não, não. Mas ser realmente o evangelizador, né? E através do poder do livre-arbítrio, tem que querer ser, né? Eu quero estar fora do Brasil para levar a palavra divina. E qual a palavra divina de Deus através do brasileiro? É o modo de viver brasileiro. Não só brasileiro, como venezuelano, colombiano, Tudo, todo né? esse, né? Não só, e o Brasil também tem uma parte aí que é um pouco mais metódica, que é o caminhante do céu, né? Rio de Janeiro, São Paulo, o Rio Grande do Sul e tal, são mais diferentes dos humanos, eles são muito mais metódicos, né? Buscam as condições perfeitas. Enfim, divino. Muito bom essa conexão aí, gente. A biorregião da família central, né? Com o humano, o vento também, a terra, conectado com a África ali, enfim. E é legal, e, cara, vocês falando assim, Deus é brasileiro, minha mente foi para dois lugares, né? Reino moral, imaginal, assim, foi tudo junto e eu falei, putz, calma aí, né? Mas é uma coisa ainda de fronteira, né? A gente fala com orgulho do Brasil, mas eu acho que muitas vezes o orgulho brasileiro não é tão nacionalista, né? Não é tão institucionalista, não é tão, até porque é o orgulho de ser um povo, é muito mais um povo miscigenado. Quer dizer, eu sei que tem vários tipos de orgulho, tá? E é um pensamento nacionalista, mas assim, é, é orgulho de ser abrangente, né? É orgulho de não ser restrito, né? E eu vi uma matéria, Portal, né? portal, Portal. e orgulho de ser uma matéria que estava falando do que o Brasil exporta é forma de viver, é entretenimento na vida, né? No sentido de que não é só trabalhar e tal, tal, tal. Ou seja, muitos dos nossos dilemas, né, psicossociais promovem na gente as necessidades e vontades de ser mais e mais, né? Eu acho que esse texto também fala um pouco disso, né? Do quanto o aspecto do reino moral é para trazer esse reflexo do ser. Então, se eu sou assim, porque eu me estudei, né? Porque eu entendi uma nova percepção de mim mesmo, eu crio essa moralidade a partir do meu eu, da minha busca interna,
não mais uma moralidade externa, né? É claro que cada um de nós vai ter as suas maneiras de ser evocado guerreiro, né? Nas suas batalhas terrenas. Então, esse jogo terreno tá aqui, a gente tá disponível, a gente vai jogá-lo, né? Mas é nesse reconhecer interno que a gente vai ter força, né? E é legal esses termos do relativo e do absoluto que ele fala, né? Então, ele tá falando que quando a gente faz esses questionamentos, se eles nos tensionam para essa reflexão, isso é interessante. A gente pode, às vezes, também ficar perdido nessas reflexões, né? E tem um lugar do nossa jornada espiritual que é absoluto, que ela pertence ao reino de Deus, né? E o homem não tem que achar que é absoluto nas suas certezas. Mas ele fala de um reino que a gente acessa também desse absoluto, que é quando a gente não tem essa dúvida, né? Quando a gente só está sentindo essa verdade, assim. Enfim, muita coisa nesse texto. Passa o bastão também. Arrou. O texto ele já chegou vai chegar num novo parágrafo, já são 22 e 28. Eu creio que podemos descansar. Quem, é, quem, Podemos, também sinto. quem colabora com a ideia? Olha, Tem acho que mais ó, só. vou pôr só uma provocação, então. Então, em vez de encerrar com a gente mais pensando mais e tentando amarrar mais pontas, etc., só trazendo essa imagem que eu acho que é o que o texto se referiu como a roda budista. Foi lá em cima, foi antes, mas depois ela chegou aqui, né? Falando de outros reinos, falando de um giro, para sair dessa visão, às vezes, fechada, né? Entender ainda o absoluto, mas através da sua transição, né? Da sua relação interna, né? Então é isso, irmãos magos. Ah, e olha onde a gente ia chegar, né? A gente parou aqui, então, é isso? O Isso, ponto? no último. Falta só o último refrão. Então tá bom. Ó, vou pedir só essa liberdade para encerrar assim. Assim, vimos que há muitos diferentes níveis que definem o universo moral. Tanto o caminho espiritual como as tradições espirituais têm dentro delas essas etapas do universo moral. O ponto é que o universo moral é um universo em si mesmo. Forte, né? E aí, mais uma vez, ou seja, para além do questionamento de se uma abordagem ética ou não, é a relação da sua verdade, né? Mas quando você pega pode beber de algumas fontes, aceitar alguns mestres espirituais para conseguir acessando essas verdades, mas é o seu autoteste, a sua autojornada, né? E aí a gente vai começar uma outra parte, é que eu mandei essas artes lá no grupo lá, que foi um pouco do que o Gerson falou no último encontro. Ele estava falando no começo, acho, do último encontro, do Metatron, e como ele se desdobrava num tetraedro, como a Kabbalah, né? E como esse mapa que tem lá, acho, Surfistas do Buia, ele faz uma conexão que depois vai ser instrumentalizada lá na Árvore da Vida do Runabiku 21, que vai ser apresentada, acredito que nos livros adiante. Mas aí a gente lê isso com precisão aqui, fez só um spoiler do próximo capítulo. Então, a gente agora vai para encerrar e o portal foi aberto, que esse portal se encerre também, né? Alguém quer falar antes de fechar o portal, alguma outra coisa? Não? Não. Então vamos nessa. Gratidão aqui a todos presentes. Gratidão a muito da estrutura do espiritual que nos guia nessa presença. Cada um trazendo a força da sua egrégora e criando uma nova egrégora aqui, essa trupe dos magos. Hoje a nossa harmônica foi 163. Estava tentando até calcular qual que é, alguém sabe de cor. Eu acho que é Noite Galáctica. Mas se alguém puder conferir, tá? É um pouquinho muito especial, um dia muito especial. Esse macaco, ele veio trazendo muito dessa desilusão para a gente se apropriar da nossa própria verdade, né? Então, muito bom poder cooperar e dedicar junto com vocês nessa roda. A gente não faz só um autoestudo, a gente também, ao fazer esse autoestudo,
ancora uma frequência aqui na Terra. Esse macaco cristal me trouxe muito dessa energia, né? Como que essa geometria dessa roda aqui é poderosa também, né? São seres que estão aqui empoderando-se de si mesmo. Então isso é muito bom. E o trabalho de hoje está feito. Esse aqui do macaco cristal azul, estamos no pulsar da forma, a forma da iluminação, que se iniciou lá atrás com o sonho, né? Defino com o fim de sonhar, medindo a intuição, que foi modelado e harmonizado, né, como uma massa que podemos participar do processo de modelagem no tom harmônico, da integridade, que foi com a mão harmônica, e hoje com uma capa cristal, a gente vê a forma, né, já de um ponto de vista meio espectralizado, né, já o tom espectral já passou, ficou o cristal. Aquilo que a gente pôde dedicar para essa roda, de ancoramento também do divino de nós, dessa coletividade que somos. Gratidão. No Lakesh eu sou outro você. Arro. Ei. Vamos encerrar. 163 é noite ressonante. Noite ressonante. Aproveita aí e faz o mantra aqui, mano. De cabeça sem não. Vamos junto, então.